O salão de festas era um universo de cristal e sussurros abafados, mas para Maiara parecia uma jaula. Cada sorriso trocado, cada taça erguida, era um lembrete de sua solidão. Ali, no casamento do homem que partiu seu coração, Ricardo, ela era uma espectadora invisível de sua própria derrota. Cada risada parecia uma zombaria, cada brinde, um prego em seu caixão emocional. Encolhida perto de uma coluna ornamentada, ela lutava contra as lágrimas, desejando se fundir com as sombras para escapar não apenas dos olhares de pena, mas da memória viva de como Ricardo a descartou sem um pingo de remorso. Foi então que uma presença se materializou ao seu lado. Um homem alto, de ombros largos e um olhar que parecia enxergar diretamente sua alma, inclinou-se e, com uma voz rouca, que provocou um arrepio em sua espinha, sussurrou a proposta mais absurda que já ouvira. Preciso de um favor. Finja que somos um casal, apenas por esta noite. O mundo de Maiara parou por um instante. O zumbido das conversas, a melodia suave do quarteto de cordas, tudo se desvaneceu, substituído pelo som de seu próprio coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ela ergueu o rosto, seus olhos pretos e marejados encontrando um par de íris de um castanho profundo, quase âmbar sob a luz dos lustres. O homem era ainda mais imponente de frente. Um rosto de traços fortes, uma barba escura e perfeitamente aparada, que lhe conferia uma maturidade séria, e um terno que parecia ter sido esculpido em seu corpo. Ele não sorria. Seu olhar era intenso, focado, como se tivesse acabado de tomar a decisão mais importante da noite. Maiara piscou tentando processar o pedido. Uma piada? Um engano? Talvez ele a tivesse confundido com outra pessoa. Ela abriu a boca para recusar, para dizer que ele havia escolhido a pessoa errada, a garota invisível encostada na coluna, mas as palavras não saíram. Foi o olhar dele que a prendeu. Havia uma urgência ali, uma demanda silenciosa que a intrigava tanto quanto a assustava. E então, seu radar de perigo apitou. Não por causa do estranho, mas por causa do que acontecia do outro lado do salão. Lorena, a ex-noiva de Estevão, embora Maiara não soubesse seus nomes ou sua história, caminhava na direção deles. Ela se movia como uma pantera, com um vestido vermelho que era uma afronta à noiva e um sorriso que era pura caça. Seus olhos estavam fixos no homem ao lado de Maiara, e cada passo dela exalava uma possessividade venenosa. O que quer que aquele homem estivesse planejando tinha a ver com aquela mulher. Simultaneamente, o estômago de Maiara despencou por outro motivo. Ricardo, o noivo, o fantasma de seu passado doloroso, estava perto do bar, rindo com um grupo de padrinhos. E ele olhou. Seus olhos passaram por ela, primeiro com a indiferença de quem vê um objeto, depois com um brilho de reconhecimento confuso e, por fim, com uma curiosidade indesejada. Ele a tinha visto, sozinha, deslocada, patética. Aquele olhar era tudo o que ela temia naquela noite. A pena, a superioridade, a confirmação de que ele havia seguido em frente para o luxo e a felicidade, enquanto ela permanecia uma nota de rodapé em sua história. O pânico a envolveu como uma mortalha fria. Ela precisava de um escudo, precisava de uma saída, precisava desaparecer. Por favor, a voz do homem soou novamente, baixa e persuasiva, como se lesse seu desespero. Seus olhos não deixaram os dela, mas ele parecia ciente de tudo ao seu redor, da aproximação de Lorena, do olhar de Ricardo. Apenas por algumas horas. A escolha era clara, continuar sendo a ex-namorada humilhada, um alvo fácil para a compaixão e os cochichos, ou aceitar a mão estendida de um completo estranho e se transformar em outra pessoa. Era uma loucura, uma completa e total insanidade. Mas a alternativa era a sua realidade, e sua realidade era insuportável. Em um impulso movido por pura autopreservação, Maiara engoliu em seco e sussurrou um sim quase inaudível. A mudança foi imediata. No momento em que a palavra deixou seus lábios, o homem, Estevão, agiu. Sua mão grande e quente pousou na base das costas dela, na curva de sua cintura, com uma firmeza que era ao mesmo tempo protetora e possessiva. O toque foi elétrico, enviando uma onda de calor por todo o seu corpo, um choque que a despertou de seu torpor de tristeza. Ele a guiou para longe da coluna,
afastando-a das sombras e trazendo-a para o centro pulsante da festa. A transformação foi como mágica. Em um segundo, ela era a garota encolhida, tentando se fundir com o mármore. No segundo seguinte, sob a autoridade silenciosa daquele homem, ela era a acompanhante misteriosa do convidado mais magnético do salão. Os olhares mudaram. A pena e a indiferença foram substituídas por curiosidade e especulação. Quem era ela? De onde tinha vindo? Como uma garota de aparência tão simples havia conquistado a atenção de um homem como aquele? Maiara sentia os sussurros como pequenas agulhas em sua pele. Mas pela primeira vez, eles não eram sobre sua desgraça. Eram sobre seu mistério. Estevão a conduzia com uma graça natural, sua mão nunca a deixando, um ponto de ancoragem sólido em um mar de incertezas. Ele se inclinou, seu hálito quente roçando sua orelha. A propósito, meu nome é Estevão. Maiara, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. É um prazer conhecê-la de verdade, Maiara, ele disse, e havia um tom em sua voz que a fez se perguntar o que ele queria dizer com de verdade. Enquanto caminhavam, a narração silenciosa na mente de Estevão era completamente diferente. Ele observava cada detalhe. A maneira como o queixo de Maiara se erguia com uma determinação recém-descoberta, a inteligência que brilhava em seus olhos enquanto ela absorvia o ambiente, a força que ele sentia em sua espinha, mesmo sob a vulnerabilidade visível. Ele não a tinha escolhido por acaso. Heitor, seu chefe de segurança e braço direito, havia feito sua pesquisa. Maiara era a pessoa perfeita, não apenas pela beleza discreta que as câmeras de segurança do local capturaram quando ela chegou, mas por sua história, por sua resiliência. Heitor havia confirmado cada detalhe, a traição de Ricardo, a forma como ele a usou e a descartou para se casar com a herdeira de um império. Estevão a escolhera porque sabia que, por baixo daquela camada de dor, havia uma mulher de aço. E ele precisava de aço ao seu lado naquela noite. Mas o que ele não esperava era a forma como a proximidade dela o afetava. A textura macia de sua pele sob seus dedos, o cheiro sutil de flores de seu cabelo, a coragem silenciosa em sua aceitação. A linha entre o plano e algo genuíno já começava a se turvar perigosamente. E então, o primeiro teste chegou. Lorena os interceptou perto de uma mesa de coquetéis, seu sorriso falso brilhando sob as luzes. Estevão, querido, ela ronronou, ignorando Maiara completamente. Você não ia passar a noite inteira me evitando, ia? Pensei que tivéssemos assuntos inacabados. Joar ficou denso. Maiara sentiu o corpo de Estevão enrijecer levemente. Ela se preparou para ser descartada, para que a farsa desmoronasse no primeiro contato. Mas Estevão virou-se para Lorena com uma calma glacial que era mais intimidante do que qualquer raiva. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma aversão mal disfarçada. Lorena, ele disse, a voz nivelada, acho que todos os nossos assuntos foram concluídos no dia em que você provou que lealdade é uma palavra que não existe em seu vocabulário. Ele então voltou seu olhar para Maiara e a frieza se derreteu, sendo substituída por um calor e uma admiração que fizeram o coração dela tropeçar. Ele apertou a mão dela, entrelaçando seus dedos aos dela, de uma forma que parecia incrivelmente natural. Não vai me apresentar sua companhia? Lorena insistiu, o veneno pingando de cada sílaba enquanto seus olhos finalmente pousavam em Maiara com puro desdém. Estevão sorriu, um sorriso pequeno e cortante. Ele ergueu a mão unida deles, um gesto sutil, mas poderoso. Lorena, esta é Maiara, ele disse, a voz clara e ressonante. E então veio o golpe, a frase que mudou o equilíbrio de poder de forma irrevogável. Minha inspiração. Algo que você nunca entendeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A palavra inspiração pairou no ar, uma arma elegante e letal. Não era minha namorada e minha noiva, ou qualquer clichê previsível. Era algo muito mais profundo, mais íntimo. Era uma declaração que elevava Maiara a um pedestal inatingível e, ao mesmo tempo, reduzia Lorena a uma memória superficial e vazia. O rosto de Lorena se contraiu em uma máscara de fúria mal contida. Por um momento, ela pareceu prestes a explodir,
mas a presença de outros convidados a forçou a engolir seu orgulho ferido. Com um último olhar assassino para Maiara, ela se virou e se afastou derrotada. Maiara ficou sem ar. Ninguém nunca a havia defendido daquela forma. Ninguém nunca a havia olhado daquele jeito, como se ela fosse a pessoa mais importante do universo. A sensação de estar protegida era tão nova, tão avassaladora, que a deixou tonta. Ela olhou para Estevão, para o homem que há menos de 10 minutos era um completo estranho. O cheiro amadeirado de seu perfume, a segurança de seu toque, a forma como ele a blindou da maldade do mundo com apenas algumas palavras, tudo aquilo estava demolindo as muralhas que ela levou anos para construir ao redor de seu coração. Estevão sentiu o tremor sutil na mão dela e a olhou nos olhos. Ele viu a gratidão, a confusão e a admiração ali refletidas. A força que ele viu quando ela enfrentou o olhar de Lorena, mesmo em silêncio, confirmou tudo o que ele suspeitava. Esta mulher não era uma peça em seu jogo. Ela era a rainha. A admiração que ele sentia por ela, antes um cálculo estratégico, agora se tornava algo perigosamente real. A noite estava apenas começando e a farsa que ele criou para se proteger de seu próprio passado estava se tornando a verdade mais convincente que ele já havia experimentado. A partida humilhada de Lorena deixou um vácuo no ar, rapidamente preenchido pela cacofonia habitual da festa. Mas para Maiara, o mundo parecia ter ficado em silêncio. A mão de Estevão ainda segurava a sua, e o calor que emanava dele era a única coisa real em meio ao turbilhão de emoções que a assolava. Ela ergueu os olhos para ele, buscando uma explicação, uma pista sobre quem ele era e por que a estava ajudando, mas encontrou apenas uma intensidade calma que a desarmava completamente. "Você está bem?" Ele perguntou, sua voz baixa, destinada apenas a ela. Maiara apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta coerente. Bem, não era a palavra. Ela se sentia transformada. A garota invisível que chegara àquela festa, afundada em autopiedade, parecia uma estranha distante. A mulher que estava ali agora, de mãos dadas com aquele homem enigmático, sentia uma centelha de poder que não sabia possuir. "Vamos pegar uma bebida", ele sugeriu, parecendo entender que ela precisava de um momento para se recompor. Ele a guiou até o bar, movendo-se com uma confiança que abria caminho entre os convidados. As pessoas os observavam, os cochichos os seguiam, mas o aperto firme da mão de Estevão era um escudo impenetrável. Ele pediu 2 taças de champanhe e as entregou a ela com um leve sorriso. "Acho que merecemos um brinde." "Pelo quê?" ela perguntou, a voz ainda um sopro. "Pelas parcerias inesperadas", ele respondeu, e seus olhos castanhos brilharam com um significado oculto que a fez estremecer. Eles brindaram, e o som delicado do cristal se chocando pareceu selar o acordo deles de uma forma muito mais definitiva do que seu sim sussurrado. Enquanto bebiam, a mente de Estevão trabalhava furiosamente. A forma como Maiara se manteve firme diante de Lorena, sem recuar, apenas com a dignidade silenciosa, o impressionou mais do que ele gostaria de admitir. Seu plano original era simples: usar uma acompanhante convincente para manter Lorena à distância e se aproximar de seu verdadeiro alvo, Vicente, o patriarca da família da noiva e um antigo rival de negócios. Ele precisava parecer estável, feliz, inabalável. Maiara era para ser um acessório bonito e resiliente, mas ao vê-la ali, com os olhos pretos enormes refletindo as luzes do salão, ele percebeu que a estava subestimando gravemente. Havia uma profundidade nela, uma história de dor e força que o atraía de uma forma que ele não previra. A admiração estava rapidamente se transformando em algo mais complexo, algo que ameaçava a objetividade de sua missão. Do outro lado do salão, Ricardo não conseguia desviar o olhar. Quem era aquele homem com Maiara? Ela, que sempre fora tão simples, tão discreta, agora parecia radiante. Havia uma aura de confiança nela que ele nunca tinha visto. A imagem dela encolhida perto da coluna minutos antes estava gravada em sua mente, evocando uma pontada de culpa e talvez um resquício de afeto. Mas vê-la agora, sendo tratada como uma rainha por um homem que exalava poder, despertou algo muito mais feio: inveja. Um ciúme possessivo que ele não tinha o direito de sentir.
Ele a descartara por uma vida de luxo e conexões, mas uma parte dele sempre a considerou sua. Vê-la florescer sem ele, e tão espetacularmente, era um golpe em seu ego. Ele precisava falar com ela. Precisava entender o que estava acontecendo. Estevão percebeu o olhar de Ricardo e sentiu um instinto protetor primitivo se agitar dentro dele. Vamos caminhar um pouco, ele disse a Maiara, sua mão agora deslizando para as costas dela novamente. Um gesto possessivo que marcava seu território. Quero que me conte mais sobre você. A pergunta a pegou de surpresa. Não há muito para contar. Ela mentiu, desviando o olhar. A última coisa que queria era revelar suas feridas a um estranho por mais protetor que ele fosse. Eu discordo, ele disse suavemente, guiando-a em direção às portas de vidro que levavam a um jardim iluminado. Pessoas que não têm muito a contar não têm um olhar como o seu. A sensualidade sutil da situação era quase palpável. Não havia nada abertamente romântico, mas a tensão entre eles era uma corrente elétrica. A forma como ele afastava uma mecha de cabelo teimosa que caía no rosto dela, o jeito como seus dedos roçavam os dela quando ele pegava sua taça vazia, os olhares que se encontravam e se seguravam por um segundo a mais do que o socialmente aceitável. Maiara sentia seu corpo reagir a ele de uma maneira que não reagia a ninguém há muito tempo, talvez nunca. Era uma consciência aguda de sua presença, do cheiro amadeirado e limpo de sua pele, da ressonância grave de sua voz. No jardim o ar era mais fresco e o som da festa mais abafado. Eles pararam perto de uma fonte de mármore, a água cintilando sob a luz da lua. Maiara finalmente encontrou coragem para perguntar: por que eu? Havia dezenas de mulheres naquela festa que teriam aceitado seu favor. Estevão a encarou por um longo momento, seu rosto uma mistura de sombras e luz. Porque nenhuma delas era você, ele disse, a resposta tão enigmática quanto ele. Eu vi você quando chegou. Vi a forma como tentou se esconder, mas também vi a força em seus ombros. Você não parecia uma vítima, parecia uma guerreira cansada, precisando de um aliado. Ele fez uma pausa, aproximando-se um passo, e eu estava precisando de uma. A sinceridade em sua voz a atingiu em cheio. Guerreira. Ninguém nunca a chamara assim. Ela sempre se vira como a garota que suportava, que sobrevivia. A palavra dele lhe deu uma nova perspectiva sobre si mesma. Aproveitando a privacidade momentânea, ela pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para sua melhor amiga, Júlia. Você não vai acreditar onde estou e com quem estou, ela digitou. A resposta de Júlia foi quase instantânea. O que você fez, Maiara? Sai desse casamento agora. Não posso. É complicado. Um homem me pediu para fingir ser sua namorada. E Júlia, eu nunca me senti tão segura em toda a minha vida. Segura ou em perigo? Cuidado, Mai. Contos de fadas assim não existem. Maiara guardou o celular, o aviso de Júlia ecoando em sua mente. Era verdade. Isso não era um conto de fadas. Era um acordo, uma farsa. Mas, por Deus, parecia tão real. A forma como Estevão a olhava naquele momento, como se ela fosse a única pessoa no mundo, fazia seu coração bater com uma esperança perigosa. Foi então que o fantasma de seu passado decidiu atacar. Maiara? A voz de Ricardo soou atrás deles, falsamente gentil. Maiara congelou. Todo o calor que sentia se transformou em gelo. Estevão não se virou, mas ela sentiu seu corpo enrijecer, sua mão encontrando a dela instintivamente, entrelaçando seus dedos com força. Era uma mensagem silenciosa. Estou aqui. Você não está sozinha. Eles se viraram lentamente. Ricardo estava parado a poucos metros de distância, o sorriso charmoso que ela conhecia tão bem estampado no rosto. Mas seus olhos, ao pousarem nas mãos unidas dela e de Estevão, brilharam com uma hostilidade mal contida. Eu mal a reconheci, disse Ricardo, seu olhar percorrendo Maiara de cima a baixo. Você está diferente, deslumbrante. O elogio, que antes a teria feito corar, agora soava oco e manipulador. Ricardo, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme. Achei que você estaria ocupado. É a sua noite de núpcias, afinal. O sarcasmo sutil não passou despercebido. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo.
Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Fiquei preocupado quando a vi sozinha mais cedo. Maiara sentiu uma onda de raiva. Preocupado? Ele não se preocupou quando partiu seu coração, quando roubou suas ideias e as apresentou como suas para impressionar o pai da noiva. Ele não se preocupou em nenhum dos dias ou noites em que ela chorou por causa dele. Eu estou ótima, ela disse, a voz cortante. Como pode ver? Ricardo ignorou o aviso em seu tom, seu foco se voltando para o homem silencioso ao lado dela. Ele estendeu a mão para Estevão. Ricardo Valente. E você é... Estevão apertou sua mão, o aperto firme e breve. Estevão. Ele não ofereceu um sobrenome, um gesto de poder que colocava Ricardo em seu devido lugar, o de alguém insignificante. Bem, Estevão, disse Ricardo tentando recuperar o controle da situação. Você tem sorte de ter encontrado Maiara. Ela é uma garota especial, tem um coração enorme, talvez grande demais para seu próprio bem. A última frase foi dita com um olhar significativo para ela, uma referência cruel à forma como ela o amou incondicionalmente e como ele usou isso contra ela. Era uma facada, e Maiara sentiu. Uma dor aguda em seu peito, a lembrança de sua ingenuidade, de sua humilhação. Ela estava prestes a recuar, a deixar a dor tomar conta, quando sentiu o polegar de Estevão acariciar suavemente as costas de sua mão. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas que a encheu de uma força inesperada. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e olhou Ricardo diretamente nos olhos. Ela encontrou uma força que não sabia possuir, uma força que nascera da proteção daquele estranho. Meu coração está muito bem, Ricardo, ela disse, a voz calma e clara como um sino. Aprendeu a diferenciar o que é valioso do que é apenas descartável. A humilhação no rosto de Ricardo foi instantânea e deliciosa. Ele não esperava por aquilo. Ele esperava a Maiara frágil, a garota que ele podia manipular com algumas palavras doces e falsas desculpas. Antes que ele pudesse formular uma resposta, ela se virou para Estevão, oferecendo-lhe um sorriso que não alcançou completamente seus olhos, mas que era um ato de desafio. Querido, podemos ir? Acho que o ar aqui ficou um pouco viciado. Estevão, que observara a troca com uma admiração crescente, sorriu genuinamente pela primeira vez naquela noite. Um sorriso que transformou seu rosto sério em algo devastadoramente bonito. Ele viu a guerreira que ele sabia que existia. Ele não precisou salvá-la. Ela se salvou sozinha. Claro, minha inspiração, ele disse, a voz ressoando com orgulho. Sem sequer um olhar para Ricardo, ele colocou o braço ao redor da cintura de Maiara e a guiou de volta para dentro, deixando o noivo humilhado e furioso, sozinho na escuridão do jardim. Voltar para o salão foi como mergulhar de volta em um mar de ruído e luz, depois de emergir para respirar. A vitória contra Ricardo no jardim deixou Maiara com um zumbido nos ouvidos, uma mistura de adrenalina e pavor. O braço de Estevão era uma faixa de calor em volta de sua cintura, a única coisa que a mantinha de pé. Ele não a soltou, nem mesmo quando voltaram para o centro da festa. Em vez disso, ele a guiou para uma alcova mais tranquila, onde sofás de veludo estavam dispostos para conversas mais íntimas, longe da pista de dança. Sente-se, ele disse, a voz soando mais como um pedido do que uma ordem. Vou buscar algo para você beber. Água, talvez? Ela assentiu grata pelo momento de trégua. Assim que ele se afastou, o peso do que acabara de fazer a atingiu. Ela enfrentara Ricardo. Aquela que passara os últimos 2 anos se sentindo quebrada por ele, o humilhara em sua própria festa de casamento. A força para fazer aquilo não viera dela mesma, não inteiramente. Viera do homem que agora retornava com 2 copos de água com gás, movendo-se pelo salão lotado com uma autoridade natural que fazia as pessoas saírem de seu caminho sem que ele precisasse pedir. Ele lhe entregou o copo e seus dedos se tocaram. A pequena descarga elétrica que percorreu seu braço era familiar agora, mas não menos potente. Ele se sentou ao lado dela, não muito perto para ser invasivo, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor de seu corpo. O que você disse a ele foi preciso, comentou Estevão, observando-a por cima da borda de seu copo. Você não precisou de mim. Eu não teria conseguido sem você, ela admitiu, a voz baixa e honesta.
eu teria congelado, ou chorado, ou as duas coisas. Ela olhou para as bolhas subindo em seu copo. Obrigada, pelo que você fez por mim lá fora e com aquela mulher, Lorena. Não precisa me agradecer por dizer a verdade, ele respondeu, e a sinceridade em seu tom a fez encará-lo. Qualquer um que não veja a força em você é um tolo. Naquele momento, a música no salão mudou. A batida animada deu lugar a uma melodia lenta e romântica. O mestre de cerimônias anunciou que a primeira dança dos noivos havia terminado e convidou os outros casais para a pista. Maiara sentiu um calafrio. A última coisa que ela queria era ver Ricardo dançando com sua nova esposa. Estevão pareceu ler seus pensamentos. Ele pousou o copo e se levantou, estendendo a mão para ela. Me daria a honra? O pânico cintilou nos olhos dela. Dançar? Nós não precisamos a farsa. A farsa exige. Ele a interrompeu suavemente, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles diziam que aquilo não era sobre a farsa. Um casal como nós estaria na pista de dança. Hesitante, ela colocou a mão na dele. Sua palma era larga e quente, envolvendo a dela completamente. Ele a conduziu até a pista de dança, e quando se virou para encará-la, o mundo exterior desapareceu mais uma vez. Uma de suas mãos segurou a dela, enquanto a outra pousou com uma firmeza gentil em suas costas, logo acima da cintura. O gesto era tradicional, mas a forma como seu polegar começou a traçar pequenos círculos em sua pele era tudo menos platônica. Maiara era todo nervos. Ela não dançava assim com ninguém desde Ricardo, e suas lembranças com ele eram de performances calculadas em eventos sociais, sempre com o objetivo de impressionar. Mas isso era diferente. Não havia performance, havia apenas a melodia, a luz baixa e a presença avassaladora de Estevão. Ela apoiou a mão livre em seu ombro, sentindo o músculo sólido sob o tecido caro de seu terno. Para Estevão, segurá-la em seus braços era um erro de cálculo monumental. Seu plano não incluía a forma como o corpo dela se encaixava perfeitamente no seu, ou como o cheiro de seu cabelo o distrairia de seu objetivo. Ele deveria estar varrendo o salão com o olhar, localizando Vicente, avaliando a segurança, planejando seu próximo movimento. Em vez disso, tudo o que conseguia fazer era focar na mulher em seus braços, na curva graciosa de seu pescoço, na confiança hesitante com que ela o seguia, no calor que irradiava dela, aquecendo o lugar frio dentro dele que ele guardava há tanto tempo. Ele se inclinou, o rosto perto do dela, o disfarce perfeito para um sussurro. Relaxe, ele murmurou, o hálito quente fazendo-a arrepiar. Apenas me siga. Ela obedeceu, permitindo que ele a guiasse, e para sua surpresa, seu corpo relaxou. A dança se tornou fluida, natural. Era como se eles tivessem dançado juntos 1000 vezes antes. Ela ergueu o rosto e seus olhares se encontraram. Aquele espaço de centímetros entre eles vibrava com uma tensão não dita, uma eletricidade que não tinha nada a ver com a farsa e tudo a ver com a atração inegável que crescia entre eles. Maiara sentiu seu coração bater em um ritmo lento e pesado, um tambor que ecoava a batida da música. Pela primeira vez, ela não pensou em Ricardo, em sua humilhação ou em sua solidão. Ela pensou apenas no homem que a segurava, em como se sentia certo, em como se sentia perigosamente real. A música terminou, mas eles não se separaram imediatamente. Ficaram parados por um momento no meio da pista de dança, presos no feitiço que haviam criado. Foi o som de uma voz rascante e autoritária que quebrou o encanto. Estevão. Não esperava vê-lo se rebaixando a sentimentalismos. Maiara se virou e seu sangue gelou. Parado ao lado deles, estava um homem mais velho, de cabelos grisalhos e um rosto endurecido pelo tempo e pela arrogância. Ele usava um smoking impecável e exalava uma aura de poder frio e implacável. Era Vicente, o pai da noiva, o homem cujo olhar de desdém a atingira mais cedo. Estevão não se moveu. Sua mão permaneceu firme nas costas de Maiara, um gesto de posse silenciosa. Vicente, ele cumprimentou, a voz desprovida de qualquer calor. Achei que estaria ocupado contando seu dinheiro. A hostilidade entre os dois era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Vicente soltou um riso seco, sem humor. Seus olhos, pequenos e calculistas, passaram por Maiara como se ela fosse um móvel.
Foi um olhar de total e completo descarte. O tipo de olhar que dizia que ela não tinha nome, nem rosto, nem importância. Vejo que veio bem acompanhado esta noite, Estevão, disse Vicente, o desprezo evidente. Sempre com bom gosto para acessórios. A palavra atingiu Maiara como um tapa. Acessório, um objeto, descartável. Era o mesmo sentimento, a mesma humilhação que sua família sentira anos atrás, esmagada pelo poder de homens como Vicente. Toda a força que ela conquistara naquela noite ameaçou se desintegrar. Ela se sentiu pequena, invisível, exatamente como no início da noite. Ela sentiu o corpo de Estevão enrijecer, mas quando ele falou, sua voz era perigosamente calma. Ele puxou Maiara um pouco mais para perto, um gesto que a colocava sob sua proteção explícita, e encarou Vicente com um sorriso gelado que não alcançou seus olhos. Vicente, você sempre teve um olho para os negócios, mas nunca entendeu o valor real das coisas, disse Estevão, cada palavra dita com uma precisão deliberada. O sorriso dele se alargou um pouco. Maiara não é um acessório. Ele fez uma pausa, deixando o suspense crescer. Ela é o futuro, e você faria bem em se lembrar do nome dela. O queixo de Vicente caiu por uma fração de segundo. A confusão e a suspeita guerrearam em seus olhos. O futuro? O que diabos isso significava? Era uma ameaça? Uma jogada de negócios? Ele olhou para Maiara de uma nova maneira, com uma pitada de avaliação, como se tentasse decifrar o enigma. Maiara ficou atônita. As palavras de Estevão ecoaram em sua cabeça. Ela é o futuro. Não era uma defesa simples, era uma declaração, uma jogada em um jogo muito maior do que ela imaginava. Ela olhou para o rosto de Estevão, para a determinação de aço em sua mandíbula, para a promessa sombria em seus olhos, enquanto ele encarava seu rival. Naquele instante, ela entendeu. Isso nunca foi apenas sobre Lorena. Nunca foi apenas sobre ajudá-la a enfrentar Ricardo. Aquilo era uma guerra travada em salões de festa luxuosos com palavras como armas, e por algum motivo que ela não conseguia compreender, Estevão a havia colocado bem no centro do campo de batalha. A farsa não era um escudo para ele, era uma arma, e ele a estava empunhando. Vicente ficou parado por um longo momento, seus olhos de predador passando de Estevão para Maiara e de volta. Um músculo saltava em sua mandíbula. Ele era um homem acostumado a ter o controle, a entender todas as variáveis de qualquer situação. A declaração enigmática de Estevão o desequilibrou, e ele odiou a sensação. Com um último olhar avaliador para Maiara, como se tentasse memorizar cada traço para uma investigação futura, ele se virou sem dizer mais uma palavra e se misturou à multidão, deixando um rastro de gelo em seu lugar. O feitiço foi quebrado, mas a tensão permaneceu, agora transformada em algo mais denso e complicado. A mão de Estevão ainda repousava nas costas de Maiara, mas o gesto já não parecia apenas protetor, era possessivo, um elo que a ligava àquela guerra silenciosa. O barulho da festa voltou a invadir seus sentidos, mas soava distante, abafado. Sua mente estava um turbilhão. O futuro. A frase ecoava em sua cabeça, cheia de promessas e ameaças. Preciso de um pouco de ar, ela sussurrou, a voz trêmula. O salão de repente parecia pequeno demais, o ar rarefeito demais. Estevão assentiu, o olhar intenso nunca deixando o dela. Ele parecia entender que a fachada deles havia se tornado algo muito mais pesado. Sem soltá-la, ele a guiou através do salão, passando pelos convidados que os observavam com curiosidade renovada após o confronto público com Vicente. Ele não a levou de volta ao jardim principal, mas a uma varanda lateral, mais isolada e escura, escondida por trepadeiras floridas que emprestavam ao ar um perfume doce e intenso. Longe dos olhos curiosos, sob a luz prateada da lua, a fachada de força de Maiara finalmente se quebrou. Ela se afastou dele, os braços envolvendo o próprio corpo como se para impedir que se despedaçasse. Ela se virou para encará-lo, e nos olhos dela não havia mais apenas a dor do passado, mas o medo do presente. O que foi aquilo? Ela perguntou, a voz carregada de uma urgência desesperada. Que jogo é esse que você está jogando? E por que me arrastou para o meio dele? As perguntas saíram de uma vez, tropeçando umas nas outras. Primeiro, aquela mulher, Lorena. Depois,
Ricardo. E agora, Vicente, você o odeia, e ele odeia você. E você me usou. Você me usou como uma arma contra ele. A acusação pairou no ar, frágil e cortante. Estevão não negou. Ele permaneceu em silêncio, o rosto emoldurado pelas sombras, o que a deixou ainda mais nervosa. Ele a observava com uma gravidade que a fez se sentir completamente exposta, como se ele pudesse ver cada pensamento, cada medo que ela tentava esconder. Por que você está fazendo isso de verdade? Ela insistiu, a voz embargada. O que Vicente fez a você? E o que eu tenho a ver com isso? Ele deu um passo em sua direção e ela recuou instintivamente até suas costas encontrarem a balaustrada de pedra fria da varanda. Ele parou, respeitando seu espaço, mas a intensidade de seu olhar a prendia no lugar. Você está certa, ele disse finalmente, a voz baixa e ressonante. Isso é maior do que Lorena. É maior do que esta noite. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com extremo cuidado. E sim, eu planejei usar esta noite, e a pessoa que estivesse comigo como parte de um plano. A confissão a atingiu, mesmo que ela já soubesse. Ouvir em voz alta tornava tudo mais real e mais doloroso. Ela era um peão, uma ferramenta. O sentimento de proteção que a envolvera durante toda a noite se dissipou, substituído pela velha e familiar sensação de ser usada. As lágrimas que ela segurara com tanto esforço começaram a arder em seus olhos. Mas o plano mudou, continuou ele, e havia uma nova emoção em sua voz, algo que beirava a vulnerabilidade. Mudou no momento em que vi você enfrentar Ricardo no jardim. Mudou quando você dançou comigo, e eu senti uma honestidade que não encontrava há anos, e mudou definitivamente quando vi o olhar de Vicente te descartar, como se você não fosse nada. Ele se aproximou mais, e desta vez, ela não recuou. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse ver a sinceridade crua em seus olhos, iluminados pela lua. Porque a injustiça me tira do sério, ele disse, a voz agora um rosnado baixo e intenso. E ver você, de pé naquele salão, enfrentando as pessoas que te machucaram, percebi que meu plano era mais do que negócios. Ele ergueu a mão, mas hesitou antes de tocá-la, como se pedisse permissão. Era sobre ver a justiça ser feita. O coração de Maiara batia descontroladamente. As palavras dele a envolviam, desfazendo a raiva e o medo, substituindo-os por uma confusão estonteante. Como aquele homem, um completo estranho, podia entendê-la de uma forma que ninguém nunca havia entendido. Lentamente, ele ergueu a mão e tocou seu rosto. Seus dedos eram quentes contra a pele fria e úmida de lágrimas dela. O toque foi de uma ternura que a desequilibrou completamente, um contraste gritante com a força e o poder que ele projetava. O polegar dele traçou a linha de sua mandíbula, enxugando uma lágrima que escapou. A tensão romântica que fervilhava sob a superfície desde o primeiro momento em que se viram tornou-se quase insuportável. O ar crepitava entre eles. O mundo inteiro pareceu encolher, existindo apenas naquele pequeno espaço na varanda. Ela podia sentir a respiração dele, ver cada detalhe de seu rosto, a forma como seus cílios escuros sombreavam seus olhos cor de âmbar. Isso não é mais uma farsa para mim, Maiara, ele sussurrou, e as palavras eram um voto, uma confissão que selou o destino deles. E então ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo muito mais profundo. Começou suave, um toque terno de lábios, um pedido de permissão que ela respondeu se inclinando para ele, sua mão subindo para descansar em seu peito, sobre o tecido fino de sua camisa, onde ela podia sentir o batimento forte e constante de seu coração. Foi um beijo de reconhecimento, como se duas almas que se procuravam há muito tempo finalmente tivessem se encontrado. Foi um beijo de conforto, que parecia curar as feridas que Ricardo havia deixado e apagar a humilhação do olhar de Vicente. E foi um beijo de promessa, uma promessa silenciosa de que, a partir daquele momento, ela não estava mais sozinha em sua luta. Quando ele aprofundou o beijo, o mundo de Maiara girou. Uma onda de calor a percorreu, despertando sentimentos que ela pensava estarem mortos e enterrados. Ela se agarrou a ele, os dedos se apertando em seu terno, enquanto ele a puxava para mais perto, o braço forte envolvendo sua cintura,
eliminando qualquer espaço que restasse entre eles. O cheiro dele, a sensação de seus lábios nos dela, a segurança de seus braços, era tudo o que ela secretamente desejava, mas nunca se permitira sonhar. Quando eles finalmente se afastaram ofegantes, ficaram com as testas coladas, os olhos fechados. O silêncio que se instalou não era mais de tensão ou medo, mas de uma compreensão mútua e avassaladora. O acordo havia mudado para sempre. A farsa havia se incendiado, e de suas cinzas, algo real, poderoso e aterrorizante estava nascendo. O romance, que antes era uma encenação para o mundo, agora se tornara o foco principal de seus próprios mundos. E ambos sabiam, com uma certeza que lhes roubava o fôlego, que não havia mais como voltar atrás. O beijo na varanda não foi um ponto final, mas o início de algo muito mais complexo e avassalador. Quando se afastaram, o ar entre Maiara e Estevão estava carregado de uma nova verdade. A farsa havia se desfeito, consumida por uma emoção tão genuína que os deixou atordoados. Os sons da festa pareciam pertencer a outro universo, um que eles haviam deixado para trás. Nos olhos de Estevão, Maiara não via mais o brilho enigmático de um estranho, mas a profundidade de um homem que parecia conhecê-la melhor do que ela mesma. Maiara, ele começou, a voz rouca, ainda segurando o rosto dela entre as mãos, como se tivesse medo que ela desaparecesse. O que eu disse sobre isso não ser mais uma farsa é verdade, mas há mais, muito mais que você precisa saber. O coração dela, que mal havia se acalmado, voltou a bater forte, desta vez com uma mistura de esperança e apreensão. Então me conte, ela sussurrou, a decisão em sua voz surpreendendo a si mesma. Chega de segredos, Estevão. Conte-me tudo. Ele assentiu, um alívio visível suavizando a tensão em seu rosto. Não aqui. Ele olhou em volta para a varanda escura, como se as sombras pudessem ter ouvidos. Venha comigo. Ele pegou a mão dela, o gesto agora natural e possessivo, e a guiou de volta para dentro. Eles não voltaram para o centro pulsante da festa, mas para um corredor lateral, longe dos olhares curiosos. Ele parou em frente a uma porta de madeira escura e a abriu, revelando uma biblioteca silenciosa e imponente. As paredes eram forradas de livros do chão ao teto, e o cheiro de couro e papel antigo pairava no ar. Um único abajur de luz âmbar iluminava o ambiente, criando um santuário de calma em meio ao caos da celebração. Parado perto de uma grande mesa de carvalho estava Heitor, o homem que ela vira brevemente ao lado de Estevão mais cedo. Ele se endireitou quando eles entraram, seu rosto impassível, mas seus olhos mostravam um brilho de reconhecimento ao ver Maiara. Ele segurava um tablet fino. "Está tudo pronto, senhor", disse Heitor, sua voz discreta e profissional. Estevão trancou a porta atrás deles, o som do clique ecoando no silêncio, selando-os naquele refúgio. Ele guiou Maiara até um par de poltronas de couro e esperou que ela se sentasse antes de tomar o assento em frente a ela. A proximidade era íntima, seus joelhos quase se tocando. "Maiara", ele começou inclinando-se para a frente, as mãos unidas. "Eu não a escolhi por acaso esta noite. Eu a procurei. Eu precisava que fosse você." A confissão a atingiu. Ela não era uma coincidência. Ela era um alvo. "Por quê?" ela perguntou, a voz mal saindo. "Porque nossas histórias, sem que você soubesse, estão entrelaçadas há anos. E o homem que as conectou está lá fora, brindando ao seu próprio sucesso, construído sobre a ruína de outros." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Maiara, Vicente não é apenas um rival para mim. O nome da empresa do seu pai era..." Ele a guiou, exatamente como prometido no plano, permitindo que ela mesma fizesse a conexão. A respiração dela ficou presa na garganta. As memórias que ela passara anos tentando suprimir vieram à tona com a força de uma inundação. A imagem de seu pai, um homem antes vibrante e cheio de ideias, murchando em sua poltrona, o olhar perdido no vazio. As discussões sussurradas de seus pais tarde da noite. A palavra falência soando como uma sentença de morte. Com a voz embargada pela lembrança, ela disse: "Tecno Inova." O nome saiu como um fantasma de seus lábios. Ele a destruiu. Estevão assentiu. A compaixão em seu rosto era real e profunda. "Sim, ele a destruiu. Assim como quase destruiu a empresa do meu pai.
Meu pai era sócio minoritário de Vicente no início de suas carreiras. Vicente o enganou, roubou suas patentes e o forçou a sair com quase nada. Foi uma humilhação que meu pai carregou até o dia de sua morte. Eu jurei que um dia Vicente pagaria por tudo o que fez. Passei anos construindo meu império com um único objetivo em mente: ser poderoso o suficiente para derrubá-lo. Agora, tudo fazia sentido. A hostilidade, a guerra silenciosa no salão de dança. Mas ainda havia uma peça faltando. E o que meu pai tem a ver com isso? Ela perguntou, temendo a resposta. Vicente não parou com meu pai. Ele fez disso um padrão. Ele procurava empresários menores e inovadores como o seu pai, fingia interesse em uma parceria, roubava suas melhores ideias e depois os esmagava financeiramente com processos judiciais fraudulentos. A Tecno Inova foi uma de suas vítimas mais cruéis. Heitor, ao sinal de Estevão, tocou a tela de seu tablet e a imagem de um jovem casal sorridente apareceu em uma tela maior na parede. Maiara engasgou. Eram seus pais, anos mais jovens, cheios de esperança. Se meu pai estava no auge, ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Ele tinha um projeto, um software inovador. Era o trabalho da vida dele. Eu sei, disse Estevão, a voz suave. E é aí que Ricardo entra na história. O nome dele foi como um soco no estômago. O quebra-cabeça em sua mente começou a se encaixar, formando uma imagem horrível. A época em que seu pai estava lutando para manter a empresa. A forma como Ricardo, seu namorado na época, parecia tão interessado, tão solidário. Ele pedia para ver os planos, fazia perguntas, oferecia ajuda. Ela, cega de amor e ingenuidade, compartilhou tudo com ele. Os detalhes do projeto, as senhas dos arquivos. Ela pensou que ele era seu porto seguro em meio à tempestade. Na época, continuou Estevão, sua voz se tornando dura como aço, Ricardo viu uma oportunidade. A família dele nunca teve o status que ele desejava. Ele queria entrar no círculo de Vicente. Então ele fez um acordo com o diabo. Heitor passou para a próxima imagem. Uma cópia de um e-mail. O coração de Maiara parou. Era de Ricardo, enviado para um dos assistentes de Vicente. O anexo tinha um nome que ela reconheceu imediatamente: Projeto Fênix, o nome de código que seu pai dera à sua criação. Ricardo roubou a ideia do seu pai, disse Estevão, cada palavra caindo como uma martelada. Ele a entregou a Vicente como um presente, uma prova de sua lealdade e visão de negócios. Em troca, Vicente lhe deu um cargo de gerência em sua empresa e a mão de sua filha. A destruição da sua família foi o preço da ascensão de Ricardo. Ele não apenas a abandonou, Maiara. Ele a traiu da forma mais profunda e cruel que um ser humano pode trair outro. Um soluço escapou dos lábios de Maiara, um som de pura agonia. A dor era física, uma faca se torcendo em seu peito. Toda a sua narrativa de abandono, de não ser boa o suficiente, era uma mentira. Ela não havia sido abandonada. Ela havia sido sacrificada. Seu amor, sua confiança, tudo fora uma ferramenta para a ambição egoísta dele. Estevão levantou-se e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos frias nas dele. Ele a forçou a olhar para ele, e nos olhos dele, ela viu o reflexo de sua própria dor, de sua própria sede de justiça. Eu investiguei Vicente por anos, ele disse, a voz cheia de uma fúria contida. Quando descobri o que ele fez com seu pai e como Ricardo estava envolvido, eu soube que havia encontrado a chave para destruí-lo. Eu a encontrei, Maiara. Observei de longe, vi sua luta, sua resiliência, sua recusa em ser esmagada. Eu vi a filha do homem que Vicente destruiu e vi a mulher que Ricardo traiu, e soube que a justiça, para ser completa, precisava ser sua também. Ela o encarou, as lágrimas embaçando sua visão. Ele sabia de tudo, o tempo todo, a humilhação, a dor, a solidão. Ele a escolheu não por ser uma peça em seu jogo, mas porque ela era o jogo. Ela retirou as mãos das dele e se levantou, andando de um lado para o outro na sala, a energia nervosa e a raiva finalmente superando a dor. A menina invisível e assustada havia desaparecido, incinerada pela verdade. Em seu lugar, uma mulher com um propósito de ferro estava emergindo. Ela parou e se virou para ele, os olhos pretos queimando com uma nova luz. "O que você vai fazer?" ela perguntou, a voz firme.
Nesta noite, respondeu Estevão, levantando-se também, Vicente vai anunciar uma nova e massiva parceria de negócios. O projeto central dessa parceria é uma versão atualizada e rebatizada do software do seu pai. Minha equipe, liderada por Heitor, reuniu provas irrefutáveis da fraude de Vicente ao longo dos anos, incluindo documentos que provam o roubo da propriedade intelectual da Tecnoinova. O plano era interromper o discurso dele e expor tudo. Ele fez uma pausa, o olhar intenso. Eu posso fazer isso sozinho, Maiara. Posso destruí-lo financeiramente e caminhar para longe. Mas a justiça só será completa se vier de você também. Se a mulher que ele e Ricardo tentaram apagar se levantar e tomar sua voz de volta. Ele estava lhe dando uma escolha. A chance de se esconder ou a chance de lutar. A chance de permanecer uma vítima ou a chance de se tornar a heroína de sua própria história. Por seu pai, por sua família, por si mesma. A decisão não levou mais do que um batimento cardíaco. Eu vou fazer isso, ela disse, e não havia um pingo de hesitação em sua voz. Uma calma gelada se apoderou dela. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente no fundo de sua alma, mas agora estava forjada em determinação. Um raro sorriso de admiração tocou os lábios de Estevão. Eu sabia que você faria. Heitor deu um passo à frente. Senhor, Vicente está prestes a começar o discurso. É a nossa deixa, disse Estevão. Ele se virou para Maiara, seu rosto sério, mas seus olhos cheios de uma fé inabalável nela. Quando voltarmos para aquele salão, todos os olhos estarão em nós. Não demonstre medo. Você não é mais a espectadora. Você é a protagonista. Ele estendeu a mão. Juntos, ela colocou a mão na dele, a conexão mais forte do que nunca. Não eram mais um milionário e uma garota assustada. Eram parceiros, aliados. Juntos, ela confirmou, a voz ressoando com a força de aço que acabara de descobrir possuir. Quando abriram a porta e voltaram para o corredor, a música havia parado. A voz presunçosa de Vicente ecoava pelos alto-falantes. Eles entraram no salão no momento em que ele subia ao palco improvisado sob um holofote. A multidão estava em silêncio, atenta. Lorena e Ricardo estavam na primeira fila, parecendo o casal perfeito, o rosto de Ricardo radiante de orgulho. Maiara e Estevão se posicionaram em um local visível, perto da lateral do palco. Os olhos de Ricardo encontraram os de Maiara, e ele lhe deu um pequeno sorriso condescendente, como se divertisse com o joguinho dela. O olhar de Vicente passou por eles, um lampejo de irritação por sua presença desafiadora. Mal sabiam eles que o mundo deles estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. E é com grande orgulho, Vicente estava dizendo, a voz empolada, que anuncio a fusão da Valente Corp com a Nexus Global, criando um conglomerado de tecnologia que redefinirá o futuro. E a pedra angular desta nova era é um projeto que chamamos de legado. No momento em que ele disse a palavra legado, Estevão se moveu. Com licença, Vicente. Sua voz cortou o silêncio, amplificada por um microfone que Heitor lhe entregou discretamente. Mas acho que você esqueceu de mencionar alguns parceiros-chave em seu sucesso. Todos os rostos se viraram para eles. Um murmúrio percorreu a multidão. Vicente ficou boquiaberto no palco, o rosto ficando vermelho de fúria. O que significa isso, Estevão? Saia do meu palco. Na verdade, respondeu Estevão calmamente, acho que é o seu palco que está prestes a desabar. Atrás de Vicente, uma enorme tela que exibia o logotipo da fusão piscou e mudou. Para o horror do patriarca, o que apareceu foram documentos, e-mails incriminatórios, extratos bancários mostrando transferências para contas offshore, provas irrefutáveis de anos de fraude, sonegação de impostos e práticas predatórias. A multidão engasgou coletivamente. Vicente estava paralisado, seu rosto passando de vermelho para um branco pálido e doentio. Isso é uma farsa, uma montagem, ele gaguejou. É o resultado de anos de investigação, disse Estevão, sua voz ressoando com autoridade. Mas a fraude mais profunda que você cometeu não foi financeira, foi uma traição, um roubo que destruiu uma família inteira. Ele se virou e, com um gesto que chocou a todos, passou o microfone para Maiara. Ela deu um passo à frente para a luz. Seu coração martelava contra as costelas, mas ela se manteve firme. Ela não olhou para a multidão,
Não olhou para as câmeras dos celulares que agora a gravavam. Ela olhou diretamente para Ricardo. O sorriso dele havia desaparecido, substituído por uma expressão de puro pânico. Sua voz tremeu no início, mas depois ganhou uma força que ela não sabia que tinha. A palavra legado é interessante, Vicente. Porque o projeto que você está lançando foi, de fato, o legado de um homem. Meu pai, Roberto Andrade, o fundador da Tecno Inova. Um novo conjunto de documentos apareceu na tela. Os arquivos originais do projeto Fênix, com data e hora, provando a autoria de seu pai anos antes. Meu pai confiou em pessoas erradas, continuou ela, sua voz agora cortante como vidro quebrado. Ela se virou para Ricardo, que parecia prestes a desmaiar. Sua nova esposa o olhava com uma mistura de confusão e horror. Ele e eu confiamos em um homem que usou nossa vulnerabilidade para roubar nossos sonhos e vendê-los para garantir seu lugar neste mundo de luxo e mentiras. Você se lembra, Ricardo? Você se lembra das noites em que me consolou, dizendo que tudo ficaria bem enquanto copiava os arquivos que levariam meu pai à ruína? A humilhação de Ricardo foi total e absoluta. Ele não conseguia falar, apenas balançava a cabeça, os olhos arregalados de terror. Maiara se virou para Vicente uma última vez, sua voz agora ecoando com o poder da verdade. Você construiu seu império sobre as cinzas dos sonhos de outras pessoas, mas hoje as cinzas se levantaram. O legado do meu pai não será lembrado como sua maior conquista, mas como a prova irrefutável de sua desonra. Ela baixou o microfone. O silêncio no salão era ensurdecedor. Então, o caos irrompeu. Repórteres que estavam cobrindo o evento social agora avançavam. Os sócios da Nexus Global olhavam para Vicente com fúria. Lorena, percebendo que sua rivalidade com Estevão era a menor das tramas, simplesmente se virou e se afastou, abandonando o navio que afundava. No meio do pandemônio, Maiara sentiu uma mão na sua. Era Estevão. Ele a olhou com um orgulho tão intenso que a deixou sem fôlego. Você conseguiu, ele sussurrou. Ela olhou para o palco, para a ruína de Ricardo e Vicente, e não sentiu triunfo, mas um profundo e doloroso alívio. A justiça havia sido feita. O fantasma de seu passado havia sido finalmente exorcizado, e pela primeira vez em anos ela se sentiu livre. O caos no salão de festas era uma tempestade de flashes de câmeras, vozes sobrepostas e o cheiro de pânico. No epicentro da ruína que haviam criado, Maiara sentia-se estranhamente calma, como se estivesse no olho do furacão. A mão de Estevão na sua era uma âncora, firme e real. Heitor materializou-se ao lado deles, um porto seguro de profissionalismo em meio à desordem. O carro está pronto, senhor. Saída lateral. Estevão assentiu, o olhar fixo em Maiara. Vamos sair daqui. Deixar o salão foi como atravessar um campo de batalha após a vitória. Eles passaram por Ricardo, que estava encolhido em uma cadeira, a cabeça entre as mãos, a noiva e o sogro o encarando com uma fúria gélida que prometia consequências muito piores do que o escândalo público. Seus olhos encontraram os de Maiara, por uma fração de segundo, e neles ela não viu arrependimento, apenas o terror abjeto de um homem que perdeu tudo. Não havia mais nada ali para ela, nem mesmo o fantasma da dor. Vicente estava cercado por seus advogados e sócios furiosos, o rosto uma máscara de fúria impotente. O império que ele construiu sobre mentiras desmoronava ao vivo, diante da mesma elite que ele tanto se esforçara para impressionar. Ele viu Estevão passar, e seu olhar continha o peso de uma derrota de décadas, uma guerra que ele nem sabia que estava perdendo até o golpe final. Eles saíram pela porta lateral para o ar fresco da noite, que pareceu uma bênção em seus pulmões. O som da festa foi abruptamente cortado, substituído pelo zumbido distante da cidade e pelo som de seus próprios passos no cascalho. Um sedã preto e elegante esperava por eles, com o motor ligado. Heitor abriu a porta traseira. Eu cuido do resto aqui, senhor, disse Heitor, a voz calma de sempre. A imprensa terá uma longa noite. Bom trabalho, Heitor, disse Estevão. Ele ajudou Maiara a entrar no carro antes de deslizar para o assento ao lado dela. A porta se fechou, abafando o mundo exterior e envolvendo-os em um casulo de couro silencioso e luxuoso. O carro arrancou suavemente, afastando-se da mansão que fora palco de sua redenção
e da ruína de seus algozes. As luzes da festa diminuíram na janela traseira até se tornarem apenas um ponto brilhante na escuridão. O silêncio dentro do carro era denso, mas não desconfortável. A adrenalina que a sustentara durante o confronto começou a se dissipar, deixando para trás um cansaço profundo, não apenas físico, mas da alma. Ela encostou a cabeça no vidro frio da janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia como uma espectadora de sua própria vida. Ela havia pegado o roteiro e o reescrito com sua própria voz. Estevão não disse nada, mas estendeu a mão sobre o assento e encontrou a dela. Ele a segurou, entrelaçando seus dedos. Não foi um gesto de paixão, mas de solidariedade, de comunhão silenciosa. Era um gesto que dizia: "Eu estou aqui, nós conseguimos." Depois de vários minutos, ele finalmente falou, a voz baixa quebrando o silêncio reverente. "Para onde, Maiara?" A pergunta a pegou de surpresa. Ela estava tão imersa no momento que não pensou no depois. "Para casa," ela respondeu, a palavra soando estranha e ao mesmo tempo perfeitamente certa. Ela lhe deu o endereço de seu pequeno apartamento, um lugar que era o oposto completo do mundo que estavam deixando para trás. O carro navegou pelas avenidas largas e opulentas até entrar nos bairros mais tranquilos e residenciais. Parou em frente a um prédio simples, mas bem cuidado, com vasos de flores na entrada. Era o mundo dela. Real sem adornos, honesto. O motorista abriu a porta para ela, mas Estevão já havia saído e estava ao seu lado, a mão estendida para ajudá-la. Ele a acompanhou até a porta da frente do prédio, o silêncio da rua quebrado apenas pelo som distante de uma sirene. Parados sob a luz amarelada da entrada, o peso da noite pairava sobre eles. A farsa havia acabado. A justiça havia sido feita. E agora, eles eram apenas um homem e uma mulher, em frente a uma porta, sem um roteiro para seguir. "Obrigada", disse Maiara, a voz cheia de uma emoção que ia muito além da gratidão. Era reverência pelo que ele havia feito, não apenas por expor a verdade, mas por acreditar nela. "Você me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. Minha voz, minha história." Estevão a observava, o olhar intenso e sério sob a luz fraca. Ele balançou a cabeça lentamente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Ele se aproximou e, com um gesto que já era familiar e incrivelmente íntimo, ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. "Nós fizemos isso juntos." Ele a corrigiu, a voz suave, mas firme. "Meu plano era frio, calculado. Precisava de uma parceira para funcionar. Mas meu coração não sabia que precisava de você para se curar." A confissão a deixou sem fôlego. O plano dele não era apenas sobre vingança, era sobre sua própria cura também. O silêncio se estendeu entre eles novamente, mas desta vez estava cheio de possibilidades, de perguntas não feitas. O futuro era uma página em branco. "O que fazemos agora que a farsa acabou?" ele perguntou, ecoando os próprios pensamentos dela. Maiara olhou para o rosto dele, para a sinceridade em seus olhos, para o homem que a viu quando ela se sentia invisível. E pela primeira vez naquela noite, um sorriso genuíno, cheio de esperança e uma luz recém-descoberta, iluminou seu rosto. Aquele sorriso transformou sua beleza de algo delicado para algo radiantemente forte. "Agora", ela disse, a voz clara e cheia de promessa, "começamos a parte de verdade." A resposta dela pareceu tocar algo profundo nele. A seriedade em seu rosto se desfez, substituída por uma emoção crua e terna. Ele se inclinou não para beijá-la, mas para descansar a testa na dela, fechando os olhos por um momento, como se para absorver a magnitude daquelas palavras. Quando ele abriu os olhos novamente, eles estavam brilhando com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Ele tocou o queixo dela suavemente, virando seu rosto para ele, garantindo que ela estivesse olhando diretamente para ele, que ela ouvisse e sentisse cada palavra. "E nesta parte", ele disse, com a voz carregada de uma emoção profunda e inabalável, "você nunca mais será invisível para ninguém." Ele fez uma pausa, o polegar acariciando a pele dela. "Especialmente para mim." A referência direta ao seu sentimento no início da noite, o desejo de se fundir com as sombras, de ser invisível, a atingiu com a força de uma onda. Lágrimas brotaram em seus olhos,
Mas desta vez não eram de dor ou humilhação, mas de uma felicidade tão pura e avassaladora que doía. E então ele a beijou. Foi um beijo que selou a promessa. Um beijo que não era sobre uma farsa ou sobre vingança, mas sobre um começo. Era lento, profundo e cheio de todas as palavras que eles ainda não haviam dito. Era a história de duas almas feridas que encontraram uma na outra não apenas justiça, mas um lar. A noite que começou em um salão de festas que parecia uma jaula de cristal, terminou ali na porta de uma casa simples, com a promessa de uma liberdade que eles só poderiam encontrar juntos. A história deles não havia acabado, estava apenas começando. E assim, uma farsa que começou para sobreviver a uma noite terminou com justiça e a promessa de um amor verdadeiro. E aí, gostou? Se a jornada de Mayara para encontrar sua voz te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.